Na aula de hoje, vamos conhecer um pouco sobre a Idade Moderna e o Renascimento e o que foi a Reforma. No período conhecido como Alta Idade Média, uma forte crise abalou a estrutura do feudalismo, até então modelo social, político e também econômico, vigorava no continente europeu. Este modelo, descentralizando, baseando em relação de feudalidade e servidão, basicamente agrário, foi secundido por uma necessidade de se ampliar o mercado com a centralização política e econômica. Essa grande necessidade de ampliação de mercado partiu de um novo segmento social e burguesia. Essa classe social apoiou famílias oriundas da nobreza, iniciando o processo de centralização, dando origem ao que chamamos de Estado moderno. Porém, não foi somente no plano político que aconteceram essas transformações. No plano cultural, o homem moderno se distinguia daquele homem da Idade Média, e devemos isso às principais transformações culturais desse período de transição: o Renascimento artístico e a Reforma protestante. Aí nós temos um esquema representando a Idade Média e a crise do feudalismo para passar para a Idade Moderna. Na Idade Média aconteceram as grandes navegações, centralização política, a Reforma protestante e o Renascimento, e deu início à Idade Moderna. No período que compreende os séculos XV e XVI, pode ser entendido como um período de transição para a Idade Moderna. Esse período significou uma ruptura com a tradição cristã, que se fortaleceu bastante durante a Idade Média. Essa tradição era fundamental em Deus, colocando no centro de todos os acontecimentos daquele período. Chamamos esse costume medieval de teocentrismo. Aí vem o período humanismo, que foi quando o período em que o homem passou a ser mais valorizado e conhecido. A valorização do homem acabou influenciando na liberdade da criatividade de uma série de artistas, juntamente nesse momento em que se rompe com a visão sagrada e a teologia na arte, na produção literária e no teatro, e também nos valores sociais. A ruptura com o costume e a visão de mundo conhecido na Idade Média acabou influenciando uma série de artistas europeus. Esse novo momento da arte ficou conhecido como Renascimento. Quem sabe uma maneira prática de entender a característica do Renascimento? Vamos classificar esse acontecimento do Renascimento em classicismo, antropocentrismo, racionalismo e individualismo, naturalismo, hedonismo, otimismo. Os artistas do Renascimento, Leonardo da Vinci talvez seja o nome mais conhecido do período renascentista, porém outros artistas foram importantes para que esse período ficasse bastante conhecido no momento da transição para a Idade Moderna. Michelangelo, Rafael Zanzic, William Shakespeare, Miguel Cervantes, Giotto, Botticelli, entre outros, fizeram parte desse período de renascimento. Assim como a mudança do pensamento do homem moderno afetou a produção artística, as questões religiosas passaram a ser discutidas com o intuito de se obter uma renovação entre a Igreja Católica, desde o nascimento da Idade Média, e por sua vez a consolidação da Igreja Católica como principal igreja na Europa. Uma série de práticas e vícios começaram a se espalhar por todo o território europeu, manchando os ensinamentos primordiais do cristianismo. A Igreja Católica combateu uma série de práticas e seitas que eram contrárias aos dogmas católicos com as suas principais armas, a Inquisição. Porém, no período da transição da Idade Média para a Idade Moderna,
Um movimento reformista surgiu dentro da Igreja Católica, dando origem a outra igreja chamada de protestante. Esse movimento foi chamado luteranismo. Uma das figuras mais simbólicas e críticas essa violação praticada pela Igreja Católica foi Martim Lutero, na Alemanha. Lutero era considerado um forte crítico de muitos aspectos, atrasado da Igreja Católica, através de suas publicações, as 95 teses colocadas na porta da Igreja. Lutero iniciou seu movimento reformista, que viria a influenciar uma série de outros movimentos. A briga de Lutero na Alemanha se expandiu, mesmo após a sua morte, levando a uma fonte de confronto religioso na região do Sacro Império Romano Germânico. Porém, com o apoio de parte da nobreza, os luteranos conseguiram estabelecer um período de paz conhecido por. Depois do luteranismo veio o calvinismo, que é o João Calvino teve uma atuação importante no combate à violação praticada pela Igreja Católica na Suíça. Sua ideia se espalhou por toda a região da Europa, como por exemplo na França. Apesar de combater a Igreja Católica, assim como Martim Lutero, João Calvino possuía uma grande divergência em relação ao reformista alemão. Calvino acreditava na teoria de predestinação, ou seja, que o indivíduo, ao nascer, já estava predestinado a ser salvo ou não. Para ser salvo, o indivíduo deveria trabalhar, ou somente o trabalho limpava a alma. Lutero acreditava na salvação pela fé. Aí veio o anglicanismo. A Inglaterra nos séculos XV e XVI foi palco de uma série de transformações políticas, sociais e também religiosas. Aí surgiu o anglicanismo. A Inglaterra nos séculos XV e XVI foi palco de uma série de transformações políticas, sociais e também religiosas. No que concerne a questão religiosa, o rei Henrique XVIII foi o responsável pela maior transformação na igreja inglesa, devido ao casamento não muito bem sucedido com Catarina de Aragão. O rei Henrique XVIII decidiu por se casar novamente, dessa vez com a Ana Bolena. O Papa Clemente VII não aceitou anular o casamento, e por conta dessa atitude do Papa, Henrique XVIII assinou o ato de supremacia, que rompia as relações com a Igreja Católica e fundava a sua própria chamada de Igreja Anglicana.